entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E a cada dia que a gente acorda é o seguinte: qual vai ser a bomba do dia? Bomba do dia. Durante o dia muita gente tá aguardando aí, eu tô aqui esperando. De repente aparece uma coisa e você tá esperando uma, vem outra completamente diferente, mais ampliada. Mas ontem o dono da JBS, Joesley Batista, divulgou nota em que pede desculpas e se compromete, olha o compromisso que ele assumiu aqui, hein? Se compromete a expor com clareza a corrupção das estruturas do Estado brasileiro. O empresário reconhece ter errado e diz: erramos e pedimos desculpa. Não honramos nossos valores quando tivemos que interagir em diversos momentos com o poder público brasileiro e não nos orgulhamos disso. Joesley tenta se justificar, jogando a culpa no sistema em que se deve fazer pagamentos indevidos a agentes públicos para que o negócio dê certo no país. Justificar o erro é uma tentativa de amenizar a própria culpa. Ô, pastor Clark Gable, conta aqui, qual a sua opinião? A pessoa que quando justifica assim o erro, pastor, é de fato uma tentativa de amenizar a própria culpa? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Quando alguém tenta justificar seus erros, não os reconhece, na verdade, porque ela tenta se isentar de responsabilidade. E a Bíblia fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende não busca justificativas. Olha aí, minha gente, eu quero ver a sua opinião, a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, sabe por quê? Que as perguntas continuam: jogar a culpa em outro, ou é alguma situação, não seria errado jogar a culpa em outro, ou em alguma situação não seria continuar errado? Olha, eu fiz isso, sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa daquilo outro. Ô, querido pastor Valdir Miyazato, ameniza, não ameniza? Quais os sinais de um arrependimento genuíno? Tem uma listinha, pastor? Tem uma listinha. Muito bom dia a você, JR, a todos da mesa e os ouvintes, né? Em tempos em que as pessoas não reconhecem nada, né? Colocam a culpa no alheio ou nos outros, ou no sistema. Acontece muito. O irmão Harold de Oliveira, a Bíblia diz lá em Gênesis que o Adão disse que a culpa era da Eva. A Eva falou: a culpa é da serpente. Dançou a serpente, dançou Eva e dançou Adão. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Os fatos nos envergonham a todos, principalmente a nós que somos políticos. Eu digo nós porque, como eu e com o meu pensamento, eu não sou único. Existem outros que procuram fazer a política com decência. Agora, o que ocorreu nesses últimos dias vai além de qualquer perspectiva, porque nós estamos vendo que, não obstante a Lava Jato estar avançando, o tumor da corrupção estar sendo limpo, está sendo vazado para limpar toda a porcaria que tenha dentro dele, para sarar esse corpo. E dentro deste processo nós vemos políticos da maior importância em nosso país, ou pelo menos que tiveram importância recente, pedindo dinheiro, e não é dinheiro curto não, pedindo milhões, sem explicação, sem justificativa. Não dá para entender, a não ser entendendo que deve ser uma atitude patológica, é uma pessoa doente,
que não é capaz de estar entendendo. E ainda vou permanecer aqui para conversar mais sobre esse assunto. Vamos aprofundar esse tema aqui no nosso debate de hoje, afinal de contas, Flor de Lis também está aqui. A Flor de Lis fala, Flor de Lis não mede as palavras não, hein? Quando tá brava, quando tá calma, tá brava, quando tá tranquila, tá brava. Não é que brava, é o tom de voz, aquele tom de voz firme. Ô Flor, quando a gente avalia isso aqui, nós vamos discutir profundamente esse tema aqui hoje e o ponto que a gente aplica para nossa vida, para nossa realidade, para o nosso dia a dia, é que muita gente, ao invés de enfrentar os seus erros dizendo errei, diz que eu errei, mas começa a botar a culpa, né? E diz que o outro, olha, eu fiz isso por causa do outro, que é um sistema, é o que ele diz aqui. Bom dia, Flor de Lis, pastora Flor de Lis. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os queridos ouvintes. É complicado essas coisas. O ser humano sempre busca a culpa fora de si mesmo, né? O ser humano nunca admite o seu erro. E nessa questão colocada aqui, a gente vai vendo que um abismo vai puxando outro abismo e a gente vai vendo que também fala de caráter, né? Nós temos que ter caráter, porque para assumir os próprios erros não é fácil, não. Tem que ter caráter, tem que ser homem de verdade. E essa história, minha gente, vai dar pano pra manga, eu tenho certeza. A sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Ouvinte contando, acho que existem situações em que às vezes precisamos mentir. Aí nós vamos de um polo a outro aqui. Escuta só. Por exemplo, a ouvinte diz: estamos cheios de problemas em nossa casa e alguém nos pergunta: e aí, tá tudo bem? Ah, nós mentimos, gente, tá tudo bem sim. Quantas vezes na rua nos pedem dinheiro e para sermos rápidos dizemos que não temos, mesmo com moedas no bolso. Isso é errado. Tenho que sempre dizer a verdade, mesmo que se implique em falar da minha vida para todo mundo. O pecado está em mentir ou em viver na prática da mentira. Este vai ser o nosso segundo tema do programa de hoje, que nós já vamos entrar nesse assunto aqui, ó. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastores queridos, microfones, todos eles abertos. Tá chegando o nosso cafezinho, nosso chazinho especial aqui para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Clark Gay, vamos começar pelo senhor. Esse estado em que nós vivemos desde ontem, especialmente com as notas, com as prisões, com a suspensão de mandatos, e aí no final do dia de ontem, o áudio, né, das gravações que envolve o presidente da República, Michel Temer, com esse senhor Joesley Batista, conhecido no começo da sua carreira como açougueiro, que ao lado do pai e do irmão constrói o império. Tudo leva a crer, com muito dinheiro público, com muito empréstimo e com muitas outras coisas que estão vindo à tona. E pelo que parece, a sexta-feira promete. Realmente é uma situação lamentável que estamos vivendo no Brasil, mas ao mesmo tempo traz esperança, porque os problemas ou as delações, as gravações revelam o caos e as atitudes equivocadas que estavam por baixo, digamos assim, do sistema que governa o nosso Brasil. Então é muito triste saber disso, tomar conhecimento. Inclusive, recentemente escrevi um texto no Facebook, sempre coloco lá a palavra convida, e ali eu coloquei exatamente esses 4 P's que acabam levando as pessoas a uma prática de corrupção: poder, prazer, prestígio e prosperidade. Essas 4 coisas não são erradas em si, mas as pessoas, na ânsia de ter poder, prazer, prestígio e prosperidade, podem ter atitudes de corrupção. A Bíblia apresenta 2 exemplos de pessoas que tiveram essas 4 coisas. José teve poder, prazer, prestígio e prosperidade, mas não se corrompeu. Saul teve e se corrompeu. Então a questão que a gente está vivendo no Brasil hoje é a ânsia pelo poder, o crescimento, a prosperidade a qualquer custo e os valores morais, os valores, a ética sendo colocados de lado em busca, é como se os meios, ou melhor, os fins justificassem os meios. Isso é um equívoco. A Bíblia deixa muito claro que o homem deve depender de Deus. A Bíblia diz também lá nas palavras de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos estão demonstrando que já perderam a sua alma, seus conceitos, seus valores, o seu temor a Deus, o desrespeito para com o outro e até para consigo mesmo. É isso aí, né? Assim, a gente está vendo aí essa situação toda aí no desenrolar desse um ano e pouquinho, né? Que
quando foi que eclodiu aí a Lava Jato, e a gente está vendo que não é só um problema político, é um problema talvez até cultural aqui, né, do nosso país, porque os políticos estão aí lá no alto, né, mas aqui no baixo também aquela questão de pagar um agradinho aqui para fazer um favor ali, e pessoas criando dificuldade para vender facilidade, né? E usando a bandeira do benefício ou da ajuda ao próximo, né? Eu até quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas entre homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que piedade é fonte de lucro, né? Nos últimos anos, em cima desse discurso de vamos ajudar, vamos trazer o pobre para um lugar melhor, a corrupção realmente se instalou de forma quase que definitiva. Graças a Deus, não. Fala, deputado. Sou eu mesmo. Irmão Harold, chamado a colação, Não, eu queria, assim, gostaria de conversar rapidamente, dizer o que eu tenho dito, tenho procurado comunicar nos meios das redes, etc. Nós sofremos realmente, estamos vivendo uma verdadeira hecatombe ética e moral no nosso país. Sem dúvida nenhuma, em todas as áreas, mas basicamente na política, que é o que comanda tudo. Uhum. Então, quando começou isso e por que começou isso? Começou isso quando o governo resolveu, ao invés de usar os instrumentos políticos, da boa política, com P grande, para negociar a sua governabilidade, ele optou pela compra dos votos. Quando optou pela compra dos votos, ele, na medida em que o processo foi avançando e a necessidade de permanecer no poder, fez com que mais recursos fossem necessários. E aí avançou na promiscuidade público-privada, que o exemplo, no início, foi aquela questão do Correio, que deu no Mensalão, que todos conhecem a história. Mensalão. O Mensalão, autoridades partidárias foram presas, mas a cabeça, o esquema já estava sistematizado e a cabeça não foi para a cadeia. Se a cabeça não foi para a cadeia, os principais não foram para a cadeia, apenas um deles, posso dizer assim, o que ocorreu? Continuou um processo muito mais virulento. E aí, então, foi a total mistura do público e do privado que acabou quebrando a Petrobras. Agora vamos ver que o PNDES está quebrado também, tudo com essas consequências. Ora, o exemplo vem de cima. Já existe essa tendência que o pastor falou, cultural. Então, se o evento vem de cima, o exemplo vem de cima, essa coisa vai se reproduzindo. E foi sistematizada no Brasil. Houve uma interrupção de governo. O novo governo entrou, mas fazia parte dos governos anteriores, então ele é contaminado pelo governo anterior. É o mesmo esquema, nós estamos vendo aí, tem 8 ministros indiciados. O presidente da Câmara dos Deputados está sendo investigado, não estou dizendo que é culpado, mas está sendo investigado, né? Do Senado, idem. Então as autoridades partidárias e todos os partidos estão sendo investigados. Então o que existe? A elite que comanda o Brasil politicamente está enrolada em corrupção. Então, o que pode acontecer? Vai até agora, essa gravação, esse empresário aqui, isso é um caso. Existiu o caso da Petrobras, tem este aqui, tem as hidrelétricas. Então, este aqui é muito grave, porque ele cresceu nesse período se beneficiando, como o outro, Eike Batista também cresceu se beneficiando do BNDES. Imagine você, meu querido mais de 40 vezes, né, deputado? Meus queridos pastores, eu lhe empresto 2 bilhões de reais. Você não vai ficar rico, pelo menos por um período, até botar isso tudo fora? Claro que vai, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, ficar rico com dinheiro público. Então, eu fico muito triste com isso. Este momento é um momento que nós temos que ter muita serenidade. Temos que pensar, eu quero até ler aqui na Bíblia, em Lucas 8,17 fala, é a parábola da candeia, mas fala aqui no versículo 17,
porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e de vir à luz. Eu acho que este é o momento que nós temos que orar a Deus para que tudo que for podre, tudo que for ruim, tudo que for lama, venha à luz e que as forças vivas da decência nacional, que eu acredito nisso, então possam recuperar este país e recuperar a moralidade do país. Quanto ao fato recente das gravações, evidentemente, ainda estamos vivendo um processo de identificação, até de veracidade dessas gravações. A avaliação é muito difícil, mas só o fato do maior magistrado da República ouvir na intimidade do seu lar, da sua casa, ouvir descrições criminosas, é uma coisa muito contundente. Nós não podemos entender isso, e sem sequer admoestar. Diz o velho ditado que quem cala, consente. Quem cala, consente, os crimes foram relatados e houve o silêncio. No mínimo, o silêncio. Não foi o silêncio, não, mas, digamos, na melhor hipótese, o silêncio. Consente. Isso a nação toda, que está irritada, frustrada, fica observando isso. Qual é a alternativa? Eu tenho a minha ideia de alternativa, acho que realmente tem que aguardar para ver essas final de semana e até o começo da semana que vem, mas a saída é realmente a saída constitucional, legal, com afastamento voluntário ou por outro meio, por impeachment do presidente da República, afastamento e eleição de acordo com o que prevê a Constituição agora. Em 30 dias se faz a transição. Faz uma eleição indireta, naturalmente vamos ver como é que se escolhem os candidatos e se faz uma eleição indireta e vamos tocar o Brasil para frente, que já estava se recuperando, já estava começando a dar sinais de recuperação. Então esse eu penso só no Brasil. Eu acho que nós temos que pensar no Brasil acima de qualquer conteúdo de natureza ideológica. Pensar no Brasil. Pastora Flor de Lis. Olha só, a lei de Gerson está predominando, né? E mais ainda na nossa política, na política brasileira. Qual é a lei de Gerson? É sempre levar vantagem em todas as situações. E aí a gente vê bandidos querendo tirar a máscara de bandido, colocando a máscara de inocente, colocando a máscara de bandido em outro, entendeu? E bandidos tentando culpar outro bandido. E aí está virando um caos e a população indignada, porque só a população está sendo afetada por isso. Só os menos favorecidos estão sendo afetados por isso. A crise está crescente, o número de desempregados está crescendo e a gente está vendo que cada dia mais as coisas estão se complicando e cada dia mais, quanto mais as coisas se complicam na política, mais as coisas se complicam pro pobre que está trabalhando lá, ganha com dificuldade, as coisas estão ficando mais complicadas ainda para quem não tem nada a ver com essa sujeira toda. Então, nós temos que admitir, a população tem que admitir que nós, infelizmente, sem pensar, porque até nós queremos levar vantagem muitas vezes em muitas coisas, e aí querendo levar vantagem de político com cestinha básica, querendo levar vantagem de político aceitando material de construção, querendo levar vantagem de político aceitando cargozinhos, que não são cargos de muito dinheiro não, cargos às vezes de 900, de R$1.000, mas aí vota num bandido e coloca bandido para administrar o nosso país. É isso que aconteceu. Nós votamos e colocamos bandidos no poder. E agora essa é a hora de nós nos levantarmos, não para fazer vandalismo. Vandalismo não vai resolver problema. Nós temos que nos levantar para votar de maneira correta e aprender a não nos vendermos. Voto não se vende. Vamos aprender com isso a votar certo, a votar de forma correta, para não colocarmos mais bandidos para administrar o nosso país. São 11h24, minha gente. Esse é um assunto da pauta do dia, onde muita gente sabe, muita gente está discutindo, muita gente vai ouvir coisas novas. Nós vamos tomar conhecimento de tudo que vem acontecendo país afora, com todo o impacto que a gente tem da internet. As coisas são absolutamente globalizadas, acontece no cantinho de não sei aonde, e do cantinho de não sei aonde vira uma coisa conhecida por nós todos. Um dos pontos que estamos debatendo aqui é a questão da responsabilidade. Fica absolutamente claro que existe responsabilidade, que essas responsabilidades
estão sendo investigadas e nós todos sabemos o quanto isso repercute na nossa vida. Aquela irmã que mora naquela pequena casa, lá no alto daquele morro, sofre a influência dos episódios recentes. Aquela outra irmã que mora numa casa bastante grande e confortável dentro daquele condomínio sofre as consequências. A criança que vai à escola sofre. O irmão que vai para o hospital sofre. Todos nós sofremos as consequências disso. Todos temos orado, e foi tema de ontem aqui, pedindo a Deus que traga à tona as coisas feitas às escondidas, conforme o texto lido. E a reflexão de nós todos ao longo desse tempo nós estamos pedindo a Deus que tenha misericórdia. E lembramos aqui ontem, de maneira muito especial, alguns irmãos e algumas irmãs que têm orado por isso há 557 anos. Orando há 300 anos, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, traga luz, traga à tona, reforma, transforma, muda o nosso país. Nós temos clamado por mudanças. E até aquilo que acontece dentro de uma sala, sem a presença de outros interlocutores, torna-se conhecido. Nós vamos saber mais, nós vamos estar tratando esse assunto, evidentemente. Isso faz parte da nossa vida, está no papo do almoço, está no papo do corredor, está no nosso dia a dia, e com certeza na igreja no domingo, na escola bíblica dominical. Tenho ouvido aqui pela internet vários pastores, nós vamos orar domingo de maneira especial. Então está sendo feito aí para todo mundo um desafio grande para que o povo de Deus possa entrar nesse clamor. Nós vamos continuar ouvindo e opinando aqui na nossa 93 FM, são 11h27. Acho que existem situações, diz aqui uma querida ouvinte, em que às vezes precisamos mentir. Vocês acham que existe tempo assim que realmente isso é possível? Ela cita aqui o exemplo, estamos cheios de problemas em nossa casa e alguém chega e diz assim, tá tudo bem? Mentimos dizendo que sim. Quantas vezes na rua nos pedem dinheiro e para sermos rápidos dizemos que não temos, mesmo com as moedas no bolso. Isso é errado? Tenho que sempre dizer a verdade, mesmo que isso implique em falar da minha vida para todo mundo? O pecado está em mentir ou em viver na prática da mentira? Que pensam os nossos queridos debatedores? JR, queridos ouvintes, debatedores, foi falado agora há pouco sobre ética e moral, né? E aí, não querendo ser muito didático, mas lembrando a questão, a diferença, a ética é aquele conjunto de valores morais que influencia o comportamento humano. Já a moral são usos e costumes de uma sociedade, por exemplo. Então, as pessoas podem achar, e há pessoas que são mentirosas contumazes, elas fazem da mentira uma coisa comum do seu dia a dia, e elas não se importam, elas acham que isso faz parte da cultura, faz parte do seu dia a dia. Mas a Bíblia é muito clara, né? Jesus fala lá em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. Agora, existem situações em que uma pessoa pode fazer uma avaliação entre o mal menor, digamos assim, e um grande prejuízo. Por isso que a Bíblia pontua exemplo de pessoas que, para trazer um resultado, um sofrimento menor, ou trazer, digamos, uma consequência menor, optam por omitir informações, ou ir até mentir. Por exemplo, a gente vê lá Abraão, para preservar o casamento, ele fala, e ele não mente, ele omite a informação de que Sara não é sua esposa, é sua irmã. Por outro lado, aquela jovem que Raabe omite ou mente, dizendo que não conhecia os espias e que nem eles estavam escondidos. Mas por que ela fez isso? Para preservar a vida deles. Então, uma coisa são situações pontuais que têm suas consequências, e a Bíblia é muito clara. Outra é a pessoa fazer parte da mentira, uma prática da sua própria vida. A Bíblia diz lá em Efésios 4, verso 25, não mintais uns aos outros, falai a verdade, diz a palavra de Deus. A mentira sempre vai trazer consequências, né? Não tem como a pessoa dizer assim, eu vou mentir, tem uma justificativa em cima da mentira, porque senão vai causar um mal maior e tudo mais. Só que a pessoa, quando ela assume o risco de mentir, a verdade, que é implacável, virá, né? Um dia a casa cai, como diz um ditado popular, né? Um dia a verdade vem à tona. Então, a mentira é algo assim que eu vejo que sempre traz problema. Porém, tem esses casos que o pastor acabou de citar aqui, né? E outros, mas tem algo que foi dito aqui
no questionamento da ouvinte ou do ouvinte, dizendo assim, a pessoa dizendo assim, tá tudo bem em casa, quando não tá. Né? A gente tem o caso daquela viúva que estava com o filho morto lá em casa e as pessoas perguntando, tá tudo bem, mas ali não era uma questão só de mentira, mas uma questão de fé dela em crer que alguma coisa iria acontecer. Então, é bom a gente não confundir, né, essas questões assim. Mas, na minha opinião, mentira sempre vai dar problema. Gente, Deus, ele já afirmou isso, está aí na Bíblia, está aí para a gente ver. Ele diz que mentir é pecado, e se ele diz que mentira é pecado, é pecado. A gente não adianta querer se desculpar com essa coisa de jeitinho. Eu estou em casa, o cobrador liga, eu vou dizer que eu não estou porque, né, para evitar um problema maior. Não, enfrenta a vida com verdades. Vamos enfrentar, porque eu já falei aqui, um abismo chama outro abismo. A gente começa falando uma mentirinha agora, uma mentira, aí isso vai aumentando gradativamente. Então temos que seguir os princípios da Bíblia. E a Bíblia diz que mentir é errado. Se mentir é errado, é em qualquer situação. E tem um agravante ainda, é que no caso de Abraão, que mentiu 2 vezes, tanto lá no Egito como na terra dos filisteus, ele acabou fazendo escola, porque o seu filho Isaque cometeu o mesmo ato. Então, um pai de família que faz da mentira algo como uma espécie de solução, o chamado jeitinho brasileiro para sair de situações críticas, acaba influenciando. Então, você que conhece a palavra, conhece a verdade, conhece o que a Bíblia diz, você tem que fazer, não é questão de escolha, é de obediência à palavra de Deus. Olha aqui um ouvinte dizendo aqui no nosso Facebook da 93 FM, eu agradeço o carinho, a participação, dizendo assim, eu sempre tive horror à mentira e depois de convertida isso só piorou. Vai doer? Mas vou dizer a verdade e sofro as consequências também, conta a nossa ouvinte. Outra ouvinte dizendo, eu acho que não devemos mentir. A verdade dói, mas é melhor do que viver no mundo de mentira. Suporto mentira porque sempre a verdade vem à tona. Diz aqui uma querida ouvinte, outra ouvinte, falar a verdade é sempre o melhor remédio para qualquer problema. Outra ouvinte, sempre falar a verdade. A mentira sempre virá à tona. E é uma perspectiva que a gente já sabe que vem mesmo, né? Um dia chega, né? Exato. A verdade é cara, né? E a mentira é barata, né? Então é melhor pagar caro do que pegar a liquidação da mentira. E aqui ela coloca um textozinho que, né, me deixou assim. Quantas vezes na rua nos pede dinheiro para sermos rápidos, dizendo que não temos. Não, o dinheiro é nosso. Eu dou para quem eu quero, a hora que eu quero, o dinheiro é meu, tá na minha bolsa, é meu. Eu dou para quem eu quiser. E vem me pedir, eu digo não. E acabou. Eu não vou dizer, não tem, eu digo não. Eu digo não tenho. Eu não tenho para dar para a pessoa, porque se eu tirar do bolso para dar, eu estou financiando uma pessoa na rua, né? Então, ele está falando que porque a pessoa às vezes para amenizar a sua responsabilidade no processo, dizer eu não tenho, não tenho, no sinal, fazer eu não tenho não. E o ouvinte está dizendo que isso é uma mentira. Sim. A pessoa você vai dar se você quiser. Né? É um direito. Agora ele está dizendo o seguinte, eu não tenho. Não, mas aí isso não é mentira. Você me pede dinheiro, eu vou falar, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu tenho o suficiente para mim. Mas a frase inteira é essa, eu não tenho dinheiro para te dar. Porque em geral a pessoa diz, eu não tenho aqui, eu não tenho dinheiro. E a pessoa diz, como não tem dinheiro? É porque a desculpa que é utilizada, pastora Flor, é exatamente essa, eu não tenho. Mas o entendimento nosso aqui, vocês trazem essa ideia de eu não tenho dinheiro para você. Eu não tenho dinheiro agora. Não, eu nunca, eu sempre quando a pessoa vem me pedir alguma coisa, ou no sinal, até porque eu não acho que isso vai resolver o problema da pessoa que está ali naquele momento, né? Eu digo, quando eu não estou afim, eu simplesmente digo não, eu faço um gesto com a mão que não vou dar, entendeu? E não dou. Eu não digo assim, eu não tenho. Tem aquela questão, às vezes a pessoa usa desse artifício no trânsito, né? Para não se expor. Ela não quer passar uma imagem de indiferente, de egoísta, de insensível. Então ela disse, eu não tenho. Mas a verdade quando não era no trânsito, pastorzão, quando não era no trânsito, era na rua. Exato. Os mendigos sempre estiveram aí. E as pessoas estão ali na rua, pedindo, etc. As pessoas sempre falam alguma coisa. Entendeu? É difícil a pessoa passar por ali, a pessoa pedir alguma coisa e ele falar assim, olha, eu tenho dinheiro, mas não vou te dar. Mas, viu, JR, eu queria levantar uma questão aqui, que não é só a questão da frase ser mentira ou não.
mas do caráter de quem está falando a frase, né? E qual a intenção ou o coração ou o jeito da pessoa, porque existem pessoas que usam a mentira para se livrar de certas coisas. Verdade, que a mentira é um livramento, entre aspas. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, é complicado quando temos que conviver com uma pessoa mentirosa e quando ela ainda te coloca para confirmar a mentira. Aí é outra situação. Aí outra encrenca, né? Como é que a pessoa se livra disso aqui? Olha só, como já foi dito há pouco tempo, né? Que se você se omite ou se você se cala, você consente. Então, amigo de verdade, aquele velho jargão, né? Não é aquele que só te dá um lencinho para enxugar as lágrimas. Amigo de verdade é aquele que também as provoca. Então, falar a verdade, mas porém, a Bíblia diz lá em Efésios 4:15, antes seguindo a verdade em amor. Então, se alguém me convida para ser parceiro num ato mentiroso, aí nesse caso você tem que se posicionar. E isso é mais difícil. Não vou me posicionar porque eu posso perder a amizade. Mas aí essa amizade alimentada pela mentira é um abraço de afogado. Tá certo. Aqui, JR, eu tenho uma filha de 7 anos. Ela já mente, ouvinte, também? E tem isso aqui, o outro ouvinte dizendo, eu sempre falo, deixa para a próxima vez. Deixa para a próxima vez. E aí, quando chega na próxima vez, você não dá nada, né, ouvinte? E quando perguntaram a Raabe, mentiu, dizendo que os espias não estavam na sua casa, e Samuel, que quando foi ungir Davi, ele disse que Deus disse se Saul o perguntasse, é para ele dizer que ele ia sacrificar. Isso é o que é? Não foi mentira. Não, mas ele omitiu um fato e colocou outro. É aquela coisa, por exemplo. Ele omitiu o motivo do sacrifício. Por exemplo, você sai de sua casa para o trabalho, aí você passa pela escola, foi lá resolver uma questão, mas você não quer que as pessoas saibam que você passou pela escola. Você foi para o trabalho, respondeu, você omitiu aquela informação. Agora, os motivos que o fizeram a omitir é que é a grande questão. Por isso que no caso de Samuel, ele falou a verdade, omitindo alguns fatos que para Saul não deveriam ser conhecedor. Aquela mulher no poço de Jacó, né, a samaritana, eu não tenho marido. Aí Jesus, não, é verdade, você não tem. Ela escondeu fatos. Ela escondeu, né? Porque até o que você tem, já teve 5. Então, quer dizer, ela estava ali. Ela tinha homem, ela não tinha marido. Exatamente, enfim, é isso aí. JR, eu trabalho com um dentista que ele às vezes me manda mentir e eu tenho que obedecer ao patrão. Ou não? Ou não? Pergunta nosso ouvinte. Olha só, tem uma história que eu ouvi há algum tempo de um homem que tinha uma mercearia e ele convidou um jovem crente para ajudá-lo, né, no serviço. E o jovem crente percebeu que 1 metro tinha 90 centímetros, que 1 litro tinha 900 mililitros, que 1 quilo tinha 900 gramas. Aí disse, olha, tá errado, isso vai à falência. Não, eu sou dono da minha mercearia, problema. E demitiu o rapaz. E começou a falir. Aí lembrou-se dos jovens, se não mudava a falência. Você quer voltar a trabalhar comigo? Volte. Se 1 metro tiver 100 centímetros, se 1 quilo tiver 1000 gramas, se 1 litro tiver 1000 mililitros. Então eu vou mudar. E aí esse jovem, então, foi recontratar, mas com a nova postura do dono. Então acho que é importante você não negociar a palavra de Deus. Essa é a grande questão. E não negociar. Não se negociar, né, pastor Clark? Porque muitas pessoas estão se negociando, com a desculpa de não, porque senão você é mandado embora e tudo mais, né? Então eu acho que a pessoa não pode negociar, realmente. Eu acho que a partir daí já começa, o que tem que acontecer é uma mudança da estrutura da ética. Porque são essas coisinhas que vão causando um dano terrível. E aí, lá na frente, não dá para consertar esse dano. Então, a estrutura da ética tem que ser mudada. Esse patrão que manda mentir e a pessoa mente, ele também não vai acreditar naquele funcionário. Porque se ele mente numa questão, ele vai mentir em outras questões. Ele fica uma pessoa desacreditada. Então, acho que a mudança da estrutura da ética é que tem que mudar. Nós temos que ser verdadeiros sempre, ainda que isso nos doa, porque lá na frente seremos recompensados por Deus. Ouvinte perguntando qual a diferença entre mentir e omitir. Como que a gente pode definir isso? Eu penso assim, que a omissão é a própria palavra já diz, omitiu, escondeu. Agora, a mentira é a mudança do fato, né?
A pessoa, ela distorce o fato a favor dela ou a favor de alguma situação. Então, a omissão, se estão no mesmo patamar, aí eu penso que é como o pastor Clark falou, depende da situação, do momento, a questão da omissão. Agora, a mentira realmente é a mudança, é a distorção de uma verdade. E tem uma questão também, quando você mente, o sentimento de culpa, porque Deus não trabalha com sentimentos, porque o sentimento pode variar de pessoa para pessoa e de circunstância. Deus trabalha com fatos. Adão e Eva pecaram, eles não se reconheceram pecadores, mas a culpa estava ali instalada. Então, quando alguém mente, há uma culpa, há um mal-estar, e ela convivendo com isso, vai chegar o momento de não mais suportar. Então, quem está se acostumando com a mentira, perdeu a sensibilidade, mas isso não vai lhe tirar a responsabilidade. Então, é libertador viver com a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade lhes libertará. Ouvinte dizendo, JR, é aquela mentira para agradar o amigo, a amiga, assim, como você emagreceu, mas no consciente sabe que pode não ter emagrecido de verdade. Se o amigo precisa de uma mentira para se sentir amigo, realmente ele não é amigo, né? E se um amigo precisa de uma mentira para agradar o amigo, também não é. Muito bem, a pergunta é a seguinte, a mentira é uma doença ou é uma decisão? É alguma coisa que domina o indivíduo ou é alguma coisa que a pessoa realmente escolhe, o indivíduo escolhe? Eu acredito que pode se tornar uma doença. Que ela começa com mentirinhas pequenas. A ouvinte falou da criança de 7 anos que já mente, e se isso vai aumentando, vai ser gradativo até se tornar uma patologia mesmo. Eu não tenho segurança para admitir que a mentira se torne ou seja declarada uma doença. Eu acredito que a mentira é uma questão de comportamento e de valores morais. A pessoa faz a mentira realmente, como lá o pastor Dan Richardson, que foi missionário lá na África, escreveu um livro chamado O Tótem da Paz. E ali, quando ele está pregando o evangelho para aquela tribo africana, ele descobre que eles têm uma prática, a traição é algo bom, é cultural. Naquela época, quando ele foi pregar o evangelho e falou de Judas, que Judas traiu Jesus e o entregou, eles festejaram, e aquilo foi chocante para ele. Por quê? A traição era algo visto como um ato heróico. Então, há pessoas que fazem da mentira realmente uma coisa, parte da sua vida, e ela consegue até crescer, até ter benefício. Como a gente está vendo aí, através da Lava Jato e as delações, pessoas que fizeram da mentira um ato constante. Porém, voltando à palavra de Deus, quando Zaqueu, a pastora Flor falou sobre mudança de caráter, quando Zaqueu teve um encontro verdadeiro com Jesus, mudou a sua estrutura, mudou a sua forma de ver, mudou seu comportamento. Eu quero falar de Raabe, porque foi mencionada aí. Raabe, a Bíblia não conta, não diz que foram os espias, os homens de Deus, que mandaram ela mentir. Ela, quando recebeu os soldados, ela ainda era uma meretriz. Ela ainda estava no pecado. Ela ainda estava vivendo aquela vida de erros que ela vivia. E ela disse que os homens não estavam ali. Agora, vamos ver a história de Raabe depois que ela teve o encontro com Deus. Depois que ela teve a vida dela transformada. Entendeu? Então, são questões muito diferentes. A transformação de vida. Eu quero ver a pessoa depois que ela passa para a vida de arrependimento. Eu me arrependo e acabo com a minha vida de mentira e de pecado. Quando Raabe mentiu, ela ainda estava em pecado, ela ainda estava vivendo no pecado, ela ainda não tinha sido transformada. São 11h43, minha gente, e a vida não tá fácil para ninguém, né? O governador Pezão, o apartamento dele foi arrombado lá, assaltado, etc. Prefeito de São Gonçalo estava ali na rua General Barcelos, no centro de São Gonçalo, foi assaltado ontem à noite. No Rio, o Rio agora está proibindo radar de velocidade em área de risco, né? Uma lei publicada na última terça-feira, após sanção do Pezão, faz referência a comunidades carentes conhecidas por alto índice de violência. O pardal não vai mais encontrar casa e nem ninho para si, porque com esta aprovação
eles estão, pelo que se diz, né? A gente tem que ver depois se vai acontecer isso exatamente ou não. Em algumas áreas de risco, áreas perigosas, tira o pardal porque a pessoa não precisa diminuir a velocidade. A lógica é de que com a velocidade menor eram alvos mais fáceis para a bandidagem. Que pensam vocês sobre este assunto? Rapaz, é um negócio. Eu estou no Rio de Janeiro há 2 anos e um pouquinho, né? E ainda hoje eu estranho tudo aqui, né? As pessoas, os motoqueiros sem capacete, as pessoas sem cinto de segurança, em determinado horário você pode passar no sinal vermelho, né? E aí eu paro no sinal vermelho, as pessoas buzinando atrás. Então, assim, eu acho que se instalou aqui no Rio de Janeiro, e infelizmente já está no Brasil toda essa questão da violência, e acaba a gente se adequando ao ambiente e não transformando, ou buscando alternativas para transformar o ambiente, né? Tem um vídeo que está sendo divulgado no mundo inteiro chamado Transformação, que fala da mudança local das pessoas que estão ali, né? Então eu acredito que a população, todos nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, temos que mudar e não fazer leis para se adequar à bandidagem, ao local que é violento, a isso e aquilo, mas fazer algo além, mais contundente, mais profundo nisso. Quando o comportamento de um indivíduo se torna coletivo, vira a questão do costume. E quando o costume se torna lei, se torna legitimado. Uhum. E quando a lei é estabelecida ou pelos órgãos que as criam, como o Poder Legislativo, ou quando vem por decreto através do governo, então você tem a institucionalização de uma prática. E no caso, olha, nós não somos capazes de lidar com a violência, nós não temos como diminuir a insegurança, então vamos dar a vocês a liberdade para cometer essa infração. Então, isso é uma coisa muito crítica, muito triste, porque isso está se espalhando quando um comportamento se torna coletivo, de um indivíduo para todos, para uma sociedade, e que vem a legitimidade. Ou seja, os governos não estão conseguindo lidar com os problemas sociais e eles acabam então dando legitimidade às suas ações da sociedade. Muita gente acredita que os pardais eles são caça-níqueis, né? Muita gente afirma isso, essa é uma opinião de muitos e diz, olha, tem determinadas coisas que acontecem, determinadas avenidas, vias que realmente é necessário diminuir a velocidade, determinados horários, uma coisa inteligente, realmente é uma coisa importante, ela detém essa correria louca que muita gente vai, o trânsito pode ficar um pouquinho mais organizado, mas não é o que se vê. Muitas vezes as multas chegam e são erradas, em lugares errados, coisas estranhas. Tem gente que recorre, nunca conseguiu recorreu, não reverteu absolutamente nada. Tem lugares que são móveis, pardais móveis, então a pessoa faz até um cálculo, estava numa velocidade tal nesse ponto, como é que chegou nesse lugar na velocidade Y? Entendeu? Então são até pardais inteligentes. Eu ia até falar sobre isso, né? O pastor falou sobre a mudança, só que essa mudança, no caos que está, vai levar um tempo, porque nós não estamos vendo, né, as pessoas que podem fazer isso preocupados agora para resolver isso de uma maneira rápida. Então, essa solução precisava acontecer, como o pastor J.R. Vargas já falou, há pardais em lugares inapropriados apenas para ganharem mais dinheiro do povo, da população. Sim. Gente, colocar pardal em sinais, em entradas de favela, é um absurdo isso. Eu não paro em sinal vermelho, em entrada de comunidades, porque as comunidades estão em guerra, e aí os pardais estão lá. Para que eles colocam pardais em entrada de favela? Bota pardais em autoestrada, em área que realmente precisa controlar a velocidade. Agora, multar pessoas na madrugada, à noite, e por causa de pardais colocados em entrada de favela como Jacarezinho, que eu sou de lá, Rato Molhado, Mangueira. Então, é difícil demais ver isso. E é o que está acontecendo. Em busca de ganhar dinheiro, os governantes colocaram, as pessoas
colocaram pardais aonde não deveriam colocar. E agora, graças a Deus, vão começar a fazer essa retirada. Essa retirada depende de uma série de coisas, até para a gente ver se isso vai acontecer, a maneira que isso vai acontecer, se for acontecer, como é que essas coisas irão se revelar na prática. O fato, minha gente, é que muitas pessoas já sofreram perdas consideráveis exatamente por conta da diminuição da velocidade. Mas a gente sabe, isso não é a solução para o problema da violência. Isso aí. Claro, não é? Porque dizer assim, não, agora resolvemos o problema da violência no Rio, não tem mais pardal. Você fica por sua conta e risco. O Estado se isenta, se omite e dá a franquia para que cada um haja conforme a conveniência e a sua necessidade. Olha, é lamentável. O pastor Manassés Brito estava preso no trânsito. Não foi o pardal que o parou. O pardal não atrapalhou nada, que a velocidade era mínima. Mas ele venceu o trânsito, chegou aqui entre nós. Eu queria dizer isso. Pode ser, a verdade é que a paz do Senhor para todos. A verdade é que foi uma luta muito grande chegar aqui, porque eu estava bem distante no Recreio dos Bandeirantes. E vim pela linha amarela rodando, foi difícil. Mas eu quero deixar uma palavra bíblica, não ficar só nas minhas palavras, como nós costumamos dizer nas Assembleias de Deus. Devo sempre falar a verdade? Qual o problema de mentir? A Bíblia responde: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Ninguém está acreditando que sou eu que estou falando. Pode mandar um abraço para a pessoa que está ligando para o senhor. Pode mandar um abraço. Jesus, obrigado pela audiência. Tem misericórdia. Não pode tolerar olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam, gente inocente e mente, que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunhar falsamente e que diz mentiras. Estas pessoas provocam a ira de Deus entre os amigos também. Me ajuda aí com o telefone, pastor. Isso. Que o sim de vocês, nosso, seja realmente sim, e o não seja não, pois qualquer coisa a mais do que essa não vem de Deus. Muito obrigado por esta grande oportunidade e quero convidar todos para 15 de junho. O senhor já está indo embora? Não, chegou agora? Sou plantão, vai até 1h. O senhor vai cantar hoje no programa do Cid Gonçalves, o senhor vai contar algumas histórias, que é isso, né? Compensar. Chega 11h50, já quer ir embora? Não, aqui não. Quero agradecer aqui aos queridos debatedores essa reflexão que estamos tendo hoje aqui, porque na verdade todos nós buscamos aqui ajuda, orientação de Deus sobre todas as coisas, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe e que Ele mesmo nos oriente segundo a sua misericórdia e segundo a sua graça. Afinal de contas, minha gente, todos nós dependemos de Deus o tempo inteiro e precisamos que Ele nos mostre a solução. Está todo mundo indignado e neste tempo de indignação é muito importante a nossa manifestação misturada e temperada com muita oração para termos de Deus a sabedoria que vem do alto. Sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima
certeza que há no coração de todos nós a busca constante pela direção, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a direção do Senhor sobre tudo aquilo que nós temos que realizar, fazer para a glória do Senhor. Nós vamos orar juntos. Quero convidar você a estar com a gente agora em oração, buscando aqui a direção e a bênção de Deus para toda essa história que nós estamos vivendo. Escuta só, ouvinte, o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, e as gerações futuras vão ser impactadas pelo que nós estamos vivendo hoje. A história está sendo escrita, a história está sendo vivida, ela sempre está, mas existem períodos em que ela se torna um pouco mais emblemática, mais colorida e mais viva, e esse é um instante como esse. Então eu quero convidar você a orar conosco. Vamos apresentar todos os temas de hoje diante de Deus em oração, apresentando a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Pai, pedindo a Ele que tenha misericórdia, que Ele nos ajude, que Ele nos conduza conforme a sua graça e a sua maravilhosa misericórdia. Aproveitar o pastor Manassés para orar conosco e pedindo ao Senhor que nos conduza em tudo aquilo que nós vamos viver no dia de hoje. Nós oramos sempre pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós oramos pela verdade, para que ela sempre seja dita e para que ela sempre venha à tona, para que nada fique camuflado ou escondido. É tempo de viver plenamente a verdade que vem da parte de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, eu sei que o que nós estamos passando, o povo brasileiro, a nação, parece que o mundo está virando de cabeça para baixo. E isto é bíblico, é a aproximação da volta de Cristo, acredito eu, pelo que eu entendo da Bíblia, mas poderia ser menor. Nós vemos pessoas sem necessidade de roubar, roubando, né? E aparecem ostentando uma aparência como se fosse o mais correto possível. Ó Senhor, e também vemos tantas mentiras espalhadas, Senhor. Tem misericórdia deste povo, Senhor. Eu não te peço penalização, eu não te peço que tu mandes um dilúvio sobre o Brasil, mas que toque nos corações, principalmente da igreja, que a igreja fale mais, pregue mais, anuncie mais e tente reverter esse quadro. Eu sei que é praticamente impossível até a volta de Cristo, mas temos muito trabalho para fazer, mais trabalho para fazer, que nós nos conscientizemos que nós, enquanto igreja, temos muito pela frente, temos que clamar muito para dar resposta a essa corrupção, a este pecado que toma conta da nossa nação. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.